No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que são aqueles exercícios espirituais escritos por Santo Inácio de Loyola. E para começar a pensar sobre isso, a gente vai começar do começo. Vamos começar pela definição do dicionário. Afinal, o que é um exercício? Quando a gente vai ler lá no dicionário da língua portuguesa a acepção dessa palavra, a gente vai ver primeiro que a gente pode caracterizar isso como um ato de exercitar ou exercer, ou seja, um exercício é justamente o ato de exercer alguma coisa. Outra forma de pensar sobre isso é uma segunda acepção: qualquer atividade efetuada ou praticada para desenvolver ou aprimorar um talento, um conhecimento, etc. Então, um exercício também é algo que a gente faz para aprimorar alguma coisa. Esse é um ponto importante. E uma outra acepção possível ainda é pensar que o exercício é uma ação ou série de ações corporais ideadas e prescritas para a prática regular ou repetida como um meio de desenvolver ou manter aptidão física e melhora da saúde. E o que isso tem a ver, afinal, com um exercício espiritual? Nós podemos pensar de forma muito semelhante, né? Quando a gente lê essas acepções, essas definições de exercício, a gente vai pensar justamente nessa característica de algo que é feito para exercer, para aprimorar, para conseguir uma saúde física. E quando nós pensamos na definição de exercício espiritual, a gente pode trocar algumas palavrinhas e pensar em algo muito semelhante a isso, né? A gente pode pensar no exercício espiritual como essa ação ou prática regular para desenvolver ou manter a aptidão espiritual e melhorar a saúde da alma. Por que não, né? Nós podemos pensar dessa forma. Então, quando a gente pensa em exercício espiritual, a gente está pensando nisso. Algo que nós vamos fazer para aprimorar, né? Para melhorar nesse caminho que nós temos de santidade e também para melhorar a saúde da nossa alma, para nos dar essa saúde. Porque de uma forma muito semelhante, né? Quando nós pensamos no corpo, nós pensamos nessa realidade que precisa ser exercitada, né? Um corpo que ele fica ali imóvel numa cama, por exemplo, né? Realidade de pessoas que estão acamadas, que estão doentes, que não podem se locomover, vão ter uma série de problemas justamente pela falta do movimento. E pessoas que vivem um sedentarismo muito grande também vão ter vários problemas decorrentes disso, né? E a nossa alma, de certa forma, ela é assim. Nós não podemos ter uma alma sedentária. Nós precisamos ter uma alma ativa, constante movimento interior. Então é um pouco sobre isso que nós vamos pensar quando nós olhamos para a realidade dos exercícios de Santo Inácio. Quando eles foram escritos, afinal, né? Pensar nos exercícios também é pensar um pouco sobre a história da sua escrita. Nós estamos pensando primeiro em Santo Inácio de Loyola, né? Que é o idealizador desses exercícios, que foi um santo espanhol, nascido no século XV. Ele começou sua vida como soldado, lutou na Batalha de Pamplona. Nesta Batalha de Pamplona, né, pela conquista ali em relação à França, enfim, eles estavam disputando, ele estava lutando ali como um soldado do exército espanhol e ele foi atingido e ferido gravemente. Essa ferida fez com que ele caísse enfermo, né, e ficasse aí imóvel por causa da sua perna, imobilizado. Quando ele conta essa história, chega a ser até cômico assim o jeito que ele conta, né? Ele quase perdeu a perna, aí conseguem arrumar a perna dele, mas fica meio feia. E aí Santo Inácio pede para quebrar de novo ali a perna dele para ajeitar os ossos de uma forma bonita, assim, serrar uma parte do osso que estava meio feia. Isso a gente vai ler lá na biografia, na autobiografia de Santo Inácio de Loyola, que ele conta essas anedotas, assim, chega a ser quase cômico a forma como ele narra, né, esse período, assim, da vida dele. Então ele passa por esse processo, fica vários dias acamado, lê 2 livrinhos que vão fazer com que ele comece um processo de conversão verdadeiro, né, que são a Vida de Cristo e a Legenda Áurea. E aí ele faz essa leitura e começa a ficar, então, realmente chamado, incomodado a seguir o caminho de Nosso Senhor. E de fato ele vai se converter, né, e se decide a ser sacerdote. E aí, nesse tempo, ele decide que ele vai passar um tempo numa cova, assim, numa caverna, fazendo um retiro, assim, dispondo seu corpo, a sua alma aí a um momento de retiro, de afastamento, privando aí, né, um jejum, enfim. E ele vive esse momento, né, nessa caverna ali na região da Catalunha. E é nesse momento em que ele começa a escrita dos exercícios espirituais. Então ele percebe nesse caminho próprio dele, tanto de formação quanto de caminho individual mesmo, experiências dele mesmo, né, próprias, que ele sentiu na carne durante o processo de conversão dele. Ele percebe que existe ali um método que é possível que seja aplicado por outras pessoas com o fim especial de dominar a si mesmo, dominar as suas paixões, né, as desordenadas, com esse ínterim, né, nesse caminho, então,
ser mais de Deus, né? E consequentemente ser mais santo. Então é nesse momento que os exercícios espirituais eles são criados. E esses exercícios então eles começam a ser aplicados por Santo Inácio, especialmente aí em quem começava a fazer o caminho com ele de fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas. Mas depois ele percebe que isso pode ser estendido a qualquer pessoa que queira realizar esses exercícios espirituais. Então Santo Inácio ele escreve como se fosse um manual direcionado aos padres, sacerdotes, diretores espirituais que vão aplicar os exercícios para aqueles que têm esse desejo de uma mudança de vida verdadeira. E eles foram pensados inicialmente para ser aplicados em 30 dias corridos. Quando eu penso nisso, eu fico pensando, nossa, como era a vida antigamente, né? O privilégio de tirar assim 30 dias do ano para fazer um caminho de exercício espiritual, né? Como era bom assim, quando a vida era mais tranquila. E com o tempo, é claro, isso foi sendo adaptado. Então hoje nós vemos aí algumas adaptações dos exercícios para serem vividos não somente em 30 dias corridos, mas em 30 dias divididos ao longo do ano, em 8 dias. Nós temos versões mais curtas, né, que a gente vai ter aí uma parte dos exercícios aplicados em um final de semana. Enfim, hoje a gente consegue encaixar o método inaciano, o método dos exercícios espirituais de Santo Inácio, em outros formatos na nossa vida. E isso também vai acontecer na nossa vida prática. Então é possível pensar nos exercícios de uma maneira prática, né? Coisas que nós podemos fazer todos os dias, métodos que nós podemos adotar todos os dias para dominar mais as nossas paixões, conseguir mais virtudes, amar mais a Deus e ser mais santos. Então, o que são os exercícios? Nas palavras de Santo Inácio de Loyola, todo modo de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal ou mentalmente e de outras operações espirituais, conforme se dirá em seguida. Isso que ele diz quando ele abre os exercícios espirituais. E depois ele segue. Porque assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma maneira, todo um modo de preparar e dispor a alma para tirar de si todas as afeições desordenadas e, depois de tiradas, buscar e achar a vontade divina na disposição da sua vida para a saúde da alma, se chamam exercícios espirituais. Isso é o que abre, então, ali o início dos exercícios escritos por Santo Inácio. Então, nós vamos entender de fato todos esses exercícios montados por ele como essa forma de domínio de si mesmo, de autoconhecimento e de busca aí de amar mais a Deus. Essas orientações escritas a próprio punho por Santo Inácio, elas são mais cruas, digamos assim. Elas são orientações destinadas a um sacerdote. Por isso que é muito difícil que um leigo tome os exercícios originais escritos por Santo Inácio e consiga aplicar isso com precisão na sua vida, porque demanda meditações sobre temas da fé, demanda várias coisas que é preciso que um sacerdote medie, né? Que um sacerdote nos ajude a aplicar aquilo na nossa vida. É por isso que depois que Santo Inácio começa a disseminar os seus exercícios, começam a surgir muitas outras versões, digamos assim, não dos exercícios, né, porque eles permanecem com a mesma metodologia, mas digamos que vários sacerdotes vão nos ajudar a aplicar isso na nossa vida, né, escrever algumas coisas, nos ajudar a entender melhor como viver esses exercícios na nossa vida, que é o que Santo Antônio Maria Claret também faz, né? Então, nós temos aqui pelo clube a edição dos exercícios escritos por Santo Antônio Maria Claret, no sentido de que ele pega esse esqueleto dos exercícios de Santo Inácio e nos ajuda com meditações escritas por ele, né? Toda essa questão a próprio punho, digamos assim, que ele vai nos ajudar. Além dessa versão, existem outras, né? Então nós temos aí possibilidades diferentes de fazer com que os exercícios eles façam parte da nossa vida. E dessa forma, então, é que desde o século XV, quando Santo Inácio escreve estes exercícios, até os dias de hoje, inúmeros santos fizeram, inúmeros papas também indicam os exercícios espirituais e eles são de fato recomendados para serem feitos por todos. Todos nós podemos fazê-los, leigos ou religiosos. Inclusive, a gente poderia dizer que os exercícios, como foram pensados por Santo Inácio, eles são a semente daquilo que nós temos hoje de retiro. A nossa ideia de retiro espiritual hoje, ela decorre desse pensamento de Santo Inácio inicial, né? Então, esse momento de tirar alguns dias para se recolher, olhar para si mesmo, fazer um processo de contrição, de busca a Deus, é um pouco, né, essa ideia que nós temos de retiro espiritual, ela bebe muito dessa fonte dos exercícios de Santo Inácio. E aí nós vamos pensar então em todos os santos e papas que recomendam isso. Por exemplo, São Paulo VI, ele vai dizer que a prática dos exercícios constitui não somente uma pausa tonificante e revigorante para o espírito no meio das dissipações da barulhenta vida moderna, mas também uma escola ainda hoje insubstituível para introduzir as almas numa maior intimidade com Deus, no amor à virtude e à ciência verdadeira da vida, como dom de Deus
e como resposta ao seu chamado. Os exercícios, então, eles podem ser esse momento de recarga de energia, digamos assim, né? De revigorar a energia para voltar à evangelização, mas eles também podem ser essa escola de virtudes. Eles nos ajudam a vencer tudo aquilo que em nós está desordenado, né? Eles têm esse fim de ordenar a nossa vida. O Papa Francisco também fala sobre os exercícios. O Papa, claro, como um bom jesuíta, né? Vai falar um pouquinho sobre os exercícios inacianos. E aí, sobre eles, ele diz: vejo diante de mim Jesus dizendo ao paralítico na piscina de Betesda: levanta-te, pega a tua maca e anda. Essa visão, né, de que os exercícios são esse momento de transformação, de mudança de vida, né, de uma cura que acontece não apenas no corpo, mas na alma. Né? E além dos papas, nós também temos muitos santos que fizeram, né? Então a gente pode ler aí o depoimento, né, de experiência de Santa Teresinha, Madre Teresa de Calcutá, São João Bosco, São João Paulo II, né? A lista de santos que passaram pelos exercícios inacianos é muito grande. E claro, o próprio Santo Inácio, né, que é esse grande santo aí que é aquele que cria, mas que também faz isso da sua própria experiência. Nós vemos que existe um respaldo muito grande porque muitos santos passaram por isso e tiveram uma experiência profunda de ordenamento de vida e conhecimento de Deus. Existe nos exercícios algo muito especial, algo que Deus de fato prepara para aqueles que vivem essa experiência. O foco dos exercícios espirituais de Santo Inácio, então, é vencer os principais vícios e os pecados e endireitar a vida, digamos assim, né? E ordenar a vida. E são práticas que vão nos ajudar, de fato, a vencer tudo isso, que podem ser vividas num retiro, mas que também podem ser vividas na vida cotidiana. É uma forma de viver a espiritualidade inaciana, de fato, passar e percorrer o caminho que muitos outros santos percorreram. Então, a gente tem essa oportunidade. Quando a gente pensa nos exercícios a partir de tudo isso, a gente percebe que eles são de fato um grande tesouro da nossa igreja. Eles são um caminho que é um caminho de autoconhecimento, mas que também é um caminho que nos leva ao domínio de nós mesmos. E é por isso que a gente sempre recomenda muitíssimo, né, aqueles que podem e têm o desejo de fazer os exercícios. Porque de fato, cada pessoa que passa para fazer os exercícios tem a sua vivência pessoal, tem a sua particular, seu particular encontro com Deus. Cada pessoa vive isso de forma diferente. Então, pode ser que a sua experiência seja extraordinária, diferente de todas as outras, mas é uma forma de também viver aquilo que os santos viveram, né? E participar dessa espiritualidade junto com eles. E também encarar, assim, sinceramente a nossa vida, né? Nós mesmos. É impressionante quanto os exercícios eles conseguem nos fazer enxergar os nossos defeitos, os nossos pecados de uma forma assim muito clara. Quanto mais nós consigamos conhecer esses defeitos, esses pecados, né? Maior clareza a gente tiver nisso, mais nós vamos conseguir vencer isso também, a partir da graça de Deus. Então, fica o convite, né? A gente vai ficar muito feliz se você aí se animar a fazer os exercícios também, seja por retiro ou seja na sua vida cotidiana por meio do livro que nós editamos aqui. Se você ficou curioso e quer saber como funcionam de fato esses exercícios na prática, como traçar um plano de vida a partir deles, deixa aqui nos comentários pra gente, que aí a gente pode fazer um novo vídeo para te ajudar nisso. Antes que eu me esqueça, então, ativa o sininho para receber a notificação assim que os próximos conteúdos forem postados aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo.